Pois é, rapaziada. Cá estou eu. Lembra o carro que eu mostrei aí no último vídeo? Então, vamos ligar ele aqui, né? Vai esquentar o motor. Então, eu levei no mecânico essa segunda-feira, que tava pingando um óleo ali e tal. Aí fui ver, 6 pau de peça, manutenção, fora só pra começar, né? Então, falei com o cara lá e cá estou eu, 6 da manhã, indo pra voltar lá na cidade onde eu comprei ele, que fica mais ou menos 2h30 daqui. Vamos ver o que dá, né? Falei pro cara, ele falou que vai arrumar lá. Então, não sei o que vai dar, mas ele é bem gente boa, acredito que ele vai fazer a boa pra nós. Mas queria deixar aqui uma reflexão e depois eu vou continuar esse vídeo em outro lugar. Mas é aquilo, né? Demorei anos pra comprar esse carro, pra ir lá e de fato comprar. Mas tudo foi um planejamento, né? E nem sempre sai do jeito que a gente quer. Mas, mesmo se ele não desse essa força, se ele não fizesse nada, eu teria. Tocou o despertador pra melhorar. Então, mesmo se ele não tivesse me ajudado nem nada, eu teria essa condição de arrumar o carro, né? Então, fica aí, né? Não façam as coisas sem planejar, de qualquer jeito, por impulso e tal, porque se dá um BO, cara, às vezes você arruma um problema que você não pode bancar e isso aí vai te quebrar, às vezes vai te levar pro resto da vida aí uma dívida que não tinha necessidade, né? Então é isso. Falou? Vou pegar aquela estrada agora. Então eu tava falando pra vocês sobre planejar, né, pra ter comprado esse carro e tal. E eu lembrei de um vídeo que eu gravei uma vez pra esse canal, sobre reserva de emergência, né? Que era quando eu comecei a gravar para esse canal sobre finanças, né? Que era mais focado nisso, depois eu acabei parando. Eu fiz um vídeo sobre reserva de emergência e eu falava de um exemplo de um cara que trabalhava, ele precisava ir para a cidade vizinha trabalhar, porque a cidade dele não tinha tanta oportunidade e tal. No interior aqui tem muito disso. E aí ele precisava de um meio de locomoção até lá, né? De cara ele tinha algumas opções, ele podia comprar um carro financiado, né? Porque não tinha dinheiro, ele podia ir de ônibus, de carona e tal. Mas e aí eu dizia, né? Faça um planejamento, faça a sua reserva de emergência. Depois você pensa em comprar o carro e se endividar, nem que seja uma dívida positiva, né? Vamos dizer assim. De você, nesse caso aí, ele pegar um carro, ele poderia trabalhar, ganhar dinheiro e tal, mas e se não dá certo, né? E se ele pega o carro antes mesmo de começar num emprego novo, ou às vezes já começou, mas não deu nenhum de empresa, não tá 100%, vamos dizer, seguro que ele vai ficar ali, né? Então, sobre o planejamento, eu acho que vale a pena aí refletir sobre a reserva de emergência, sabe? Eu acho que não precisa, cada caso é um caso, a reserva de emergência tem muitos vídeos na internet e é até meio polêmico, né? Porque tem gente que fala de 3 meses, tem gente que fala de 3 anos, um valor, né, guardado e tal. Mas depende muito da realidade de cada um e do padrão de vida que cada um quer levar e das dívidas que você quer ter, né? Eu falei, não é porque você vai financiar um carro que você tá errado, que você é endividado e tal, mas faça o planejamento. Tenha em mente que você vai ter ali, se você financiar, você vai ter parcela para pagar até mês X e você tem que ter aquele dinheiro em caixa, sabe? Guardado ali, porque se der algum problema, se você vier a ficar sem renda, você honra com as suas contas, né? E segue a vida normal. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Tem muita gente que age no impulso ali e fala, não, vou fazer isso porque eu tenho certeza que comprando esse carro, né, entrando nessa dívida, eu vou conseguir melhorar de vida e tal. E às vezes não vai, cara. Às vezes você vai entrar num buraco que quanto mais você tentar sair, mais fundo você vai chegar. E eu vejo isso em várias situações, de várias pessoas. E é triste, né? Porque às vezes é um sonho da pessoa conquistar aquele carro, aquela casa, às vezes e tal, né? Mas mais especificamente falando de carro aqui. Às vezes era o sonho da pessoa aquilo e acaba se tornando um pesadelo, porque não consegue pagar, não consegue se manter, né?
E a pessoa acaba entrando numa dívida, às vezes, pro resto da vida que não vai conseguir bancar, né? Então é tudo que eu não quero que aconteça pra ninguém que veja esse vídeo, que eu conheça, enfim. Não desejo pra ninguém que isso aconteça, né? Então, vale aí uma reflexão. Se você tá fazendo aí a conta antes de fazer alguma movimentação grande, antes de adquirir um bem, de subir seu padrão de vida, pensa na reserva de emergência, que é um conceito simples, mas que pode garantir aí a segurança da sua vida pessoal, financeira, da sua família e tudo mais. Pessoal, eu queria finalizar esse vídeo. Comecei de manhã aí no outro carro, tava tudo escuro, aí eu gravei tudo a câmera errada e tal, mas eu queria finalizar esse vídeo agora. Tô aqui no outro Civic, no meu velhinho. Só queria finalizar que a gente tava falando sobre planejar, ter reserva de emergência e tal, né? Como indicação de um livro, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a estudar sobre finanças e tal, aquele do George Clason, acho que é assim que se fala, O Homem Mais Rico da Babilônia, que é uma leitura bem rápida, bem simples assim, né? Não tem nenhuma linguagem técnica nem muito complexa. E o livro fala basicamente de, tipo, 1000 anos atrás, no tempo da Babilônia lá, de um cara que ele queria ter dinheiro, né? E conta a história dele, porque na Babilônia, nessa época que se passa, o livro era, se eu não me engano, uma das terras que tinham as pessoas mais ricas do mundo, né? E falava-se muito sobre as regras do ouro e tal. E aí esse personagem, ele vai atrás de aprender a ganhar dinheiro, né? E o livro ele faz essa metáfora com a reserva de emergência de você plantar a sua árvore, né? De você guardar 10% aí do seu ouro, né? Ele fala, 10% de tudo que você ganha para você no futuro conseguir ter uma reserva, né? Ter uma árvore aí, uma sombra bem que te proporcione um bom conforto, né? Então eu queria finalizar esse vídeo só fazendo essa indicação. E esse livro tem na Amazon, posso até deixar um link aí se vocês quiserem. E leiam ele, porque é uma leitura bem simples, mas é muito interessante. E bom, é bom para a gente ver que desde muito tempo atrás, ganhar dinheiro, ter prosperidade, tudo não é coisa de outro mundo. As leis, o jeito de se fazer ainda é o mesmo que tenha passado muitos anos, né? Então é bem legal ler e você trazer isso para os dias de hoje. E a gente vive numa era muita tecnologia, tudo tal, internet, que facilitou muita coisa, mas as leis de como você prosperar, de como você conseguir enriquecer e ter patrimônio ainda são as mesmas. Então é bem interessante. Vou deixar aí para vocês darem uma olhada. Fechou? É nóis!